Fala galera! Bom, iniciando mais uma aula aqui no Missão Excel e na aula de hoje vocês vão aprender a fazer uma formatação totalmente personalizada utilizando a função se juntamente com a formatação condicional, beleza? Então aqui eu já deixei aberto o que a gente vai realizar na aula de hoje. Então, por exemplo, eu tenho aqui o João Marcos, que teve uma venda de 41.796 nesse mês e a meta era de 40 mil. Então, por isso, ele alcançou 104% de aproveitamento. E com isso, eu já tinha definido aqui que todos que tinham aproveitamento superior ou igual a 100% seriam promovidos. E aí eu utilizei a formatação condicional para destacar a linha de dados aqui, beleza? Então vamos lá fazer isso do zero, beleza? Bom, eu deixei aqui embaixo quais vai ser os nossos passo a passo para a gente chegar até o resultado final. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a meta em porcentagem e depois replicar para as células seguintes, beleza? Então, vamos lá. Vou selecionar aqui a célula D3 e vou colocar igual qual foi o valor de venda, certo? Que é a B3, dividido pela meta, que é aqui na C3. E agora, Enter. Ele me deu o resultado 0,84. Por que apareceu 0,84? Porque este campo está definido como número, certo? Eu vou simplesmente vir aqui e selecionar o símbolo de porcentagem. Olha só, agora sim ele me deu o resultado que foi 84%. Agora eu posso simplesmente replicar utilizando a alça de preenchimento. Então aqui no canto inferior direito, vou posicionar o cursor até ficar esse sinal de mais e vou dar 2 cliques. Agora, todos aqui já estão com a porcentagem se atingiram a meta ou não. Então, por exemplo, o Emerson alcançou um resultado de 122%, ou seja, ele ultrapassou a sua meta, que era de 40 mil, e ele vendeu 48.736. Já que o Daniel foi apenas 53%, por quê? Ele tinha uma meta de 40 mil e vendeu apenas 21.189, beleza? Agora, vou marcar o chequezinho aqui, já calculamos a meta em porcentagem e replicamos para as células seguintes. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, vamos utilizar a função se para definir a situação. Então, aqui no canto direito eu já deixei selecionado o que a gente vai fazer. Abaixo de 80% deve aparecer aqui demitido. Entre 80 e 90, redução salarial. Entre 90 e 100, estado de alerta. E a partir de 100% vai aparecer promovido, beleza? Então vamos lá. Seleciono aqui a célula E3, que é onde vai estar a minha situação, e coloco igual se, beleza? Tá? E para selecionar. A primeira coisa que essa função me pede é o teste lógico. O que é que eu estou testando? No nosso caso, é se a meta é abaixo de 80%, que é a primeira condição que nós temos, certo? Então, se D3 for menor que 80%, ponto e vírgula, aí ele me pede o valor se verdadeiro. Se realmente for menor que 80%, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça a palavra demitido. Eu poderia digitar aqui, abrindo aspas duplas, escrevendo demitido e fechando as aspas, certo? Só que como eu já tenho o nome aqui na minha célula J, eu posso simplesmente selecioná-la. Então, vou apagar e selecionar demitido, certo? Ponto e vírgula. Valor se falso, ou seja, se D3 não for menor que 80%, o que eu quero que aconteça? Eu quero que apareça redução salarial, por exemplo, se for entre 80 e 90. E como nós ainda temos 3 condições, eu preciso abrir outra função se dentro dessa, beleza? Só que dessa vez eu não preciso mais colocar o sinal de igual. Então, vou digitar aqui se, tab para selecionar e novamente, teste lógico. Eu vou testar se a minha meta, dessa vez, se ela é menor que 90%. Então, se D3 menor que 90%, ponto e vírgula. Se for menor que 90%, o que eu quero que apareça? Redução salarial. Então, eu simplesmente seleciono aqui a J7, beleza? Ponto e vírgula, valor se falso. Como nós ainda temos 2 condições, eu vou abrir outra função se. Então, novamente, se a minha meta for
menor que 100%, certo? Ponto e vírgula. Se for menor que 100%, o que eu quero que apareça? Estado alerta. Selecionei, ponto e vírgula. Agora me pede valor se falso. Como o a partir de 100% é a nossa última condição, eu não preciso mais abrir a função se. Então, vou simplesmente selecionar promovido para o valor se falso, beleza? Agora eu fecho parênteses e, na verdade, eu vou ter que fechar 3 parênteses, tá? Como eu abri 3 funções, eu já abri 3 parênteses aqui, eu vou fechar 3 também. Então, fechei 1, 2, 3. E dou Enter para confirmar. Agora apareceu aqui para mim redução salarial. Por quê? Está entre 80% e 90%. Se a meta do João aqui, por exemplo, fosse de 40 mil, olha só, apareceria promovido, porque é acima de 100%. Beleza? Então, mais um aqui feito, que é utilizar a função sim. Agora, o que eu vou fazer é aplicar formatação condicional para destacar os vendedores promovidos. Então, se aqui estiver promovido, como está no momento, eu quero que toda a minha linha fique com essa formatação aqui, beleza? Então, para isso, eu vou utilizar a formatação condicional. Como eu quero formatar toda a minha linha, eu preciso selecionar ela toda, beleza? Então, eu vou selecionar aqui João Marcos e vou até a situação. Então, para me selecionar toda a minha linha, Ctrl, Shift, seta para a direita. Por que essas teclas de atalho são importantes? Porque se eu tivesse, por exemplo, 20 colunas, ele selecionaria da primeira até a coluna número 20. Isso é muito importante quando você está trabalhando com uma grande base de dados, beleza? Então, selecionei toda a minha linha e agora eu vou aqui em formatação condicional. Agora eu vou vir em nova regra e aqui eu vou selecionar a última opção, que é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, beleza? E aqui eu vou dizer qual que é a minha condição. A minha condição é a seguinte, ele vai formatar toda essa linha quando a situação que está aqui na E3 for igual a promovido, beleza? Então, o que eu vou fazer? Selecionei aqui o campo. Agora, eu seleciono a situação, já colocou aqui para mim E3, e eu vou colocar, se for igual a promovido, eu quero que formate. Então, eu vou colocar igual, como é um texto, eu devo colocar entre aspas duplas, promovido. Beleza, fechei aspas duplas e agora eu vou aqui em formatar. Beleza, aqui o que eu vou mudar é o seguinte, o meu preenchimento eu vou colocar um fundo verde claro, beleza? E vou mudar também a minha fonte, que vai ser um verde mais escuro. Ok? Beleza, agora eu já coloquei a minha condição e a minha formatação. Uma coisa importante é o seguinte, quando eu replicar para as células seguintes, eu preciso que a linha também se mova, certo? Para mim pegar nas metas aqui de baixo. Então, o que eu vou fazer é tirar o cifrão da frente do número 3. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não vou estar fazendo esse trancamento da linha. Então, toda vez que eu replicar aqui para as células de baixo, a minha linha vai para o número 4, 5, 6 e assim por diante. Beleza? Fiz aqui a minha condição, a minha formatação e vou clicar em OK. Olha só, agora sim ele formatou toda a minha linha. Caso contrário, se a meta fosse de 50 mil, vamos voltar. Ele colocou redução salarial e tirou a minha formatação, beleza? Vou voltar aos 40 aqui. E agora eu posso fazer simplesmente replicar toda essa formatação, tudo que eu fiz aqui, para as células de baixo, beleza? Como que eu vou fazer isso de forma super simples? Ctrl Shift, seta para a direita, para me selecionar toda a linha. Agora, eu vou selecionar aqui o pincel de formatação, certo? E eu quero replicar para as células de baixo. Então, eu vou selecionar até a última linha, com Ctrl Shift, seta para baixo. Olha só, agora a formatação já foi copiada. Então, eu posso agora replicar a função se. Beleza? Então, seleciono aqui a primeira que já está feita, venho na alça de preenchimento e vou dar 2 cliques. 1, 2,
Pronto, colocou aqui redução salarial, 0, promovido. Por que apareceu esses erros? Porque, olha só, o que acontece se eu ver aqui essa função na última célula? As minhas, aqui onde está aparecendo demitido, redução salarial, estado alerta e promovido, desceram aqui para baixo, porque eu não fiz o trancamento dessas células. Isso é algo super importante quando você vai replicar uma função. Então, eu vou apagar todos esses que eu copiei aqui e vou editar o primeiro. Eu vou dizer para o Excel o seguinte, olha, tá vendo aqui a célula J6, que é onde está escrito demitido? Quando eu replicar essa função, esse J6 deve continuar no mesmo local. A referência ela não pode descer. Então, eu deixo o cursor entre o J e o 6 e no meu teclado eu posso clicar no F4. Olha só. Agora ele colocou um cifrão na frente do J e na frente do 6. Dessa forma, quando eu replicar, essa referência irá continuar nessa mesma célula, certo? E eu vou fazer para todas essas referências. Então, aqui, J7, que é a redução salarial, dou um F4. J8, F4 e J9, F4 também. Agora, todo o trancamento já foi feito. Vou dar Enter para confirmar. E, novamente, eu vou replicar. Alça de preenchimento, 2 cliques. Olha só, demitido, não formatou nada, redução salarial, e todos que estão como promovido, ele formatou toda a linha de verde. Então, aqui eu vou marcar o chequezinho, beleza? Então, agora, utilizando a função se alinhada juntamente com a formatação condicional, nós conseguimos fazer uma formatação totalmente personalizada de acordo com nossas necessidades, beleza? Bom, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.